Se te traiu uma vez, vai te trair de novo. A verdade que ninguém te conta. Existem perguntas que atravessam décadas dentro das investigações sobre relacionamentos, perguntas que chegam sussurradas, medo, esperança e dúvida. Mas entre todos, há uma que paira como uma sombra sobre milhões de casais. Quem trai uma vez, trai de novo. Hoje, você vai entrar comigo nesta análise profunda, sem julgamentos, sem moralismos, apenas com fatos, padrões de comportamento, repetições e as cicatrizes deixadas por histórias reais. Prepare-se, porque quando você terminar de assistir este vídeo, nunca mais vai olhar para uma traição da mesma forma. A primeira traição nunca nasce grande. Ela começa com pequenas permissões internas, uma mensagem respondida fora de hora, uma curiosidade alimentada, uma fronteira que é testada, um silêncio que não deveria existir. A primeira traição é sempre experimental. É um teste de limites. É o momento em que a pessoa descobre até onde consegue ir e o que é capaz de esconder. O mais perigoso não é o ato em si, é a sensação que vem depois. A sensação de que aquilo é possível. Porque quando o impossível se torna possível, o que é repetível se torna provável. Depois da primeira traição, algo muda dentro da pessoa infiel. Ela desperta para uma nova versão de si mesma. Uma versão que já ultrapassou uma linha moral. Uma versão que já viu que um segredo pode ser mantido. Uma versão que entendeu o poder que tem sobre a mentira. Esse despertar é um divisor de águas. Alguns entram em choque, outros entram em euforia e alguns se viciam. Esse comportamento não aparece no discurso, mas no olhar, no silêncio, na rotina que muda devagar. É como se alguém estivesse abrindo uma porta que promete liberdade e perigo ao mesmo tempo. Quem trai uma vez passa por um conflito interno. É como se duas versões começassem a brigar dentro da mesma pessoa. A versão arrependida e a versão tentada. E esse conflito cria três caminhos claros. O primeiro é o da pessoa que se arrepende de verdade e fecha todas as portas para que aquilo não aconteça de novo. O segundo é o da pessoa que promete mudança, mas mantém brechas abertas. E o terceiro é o da pessoa que só ficou mais esperta e vai agir com mais cuidado na próxima vez. É aqui que nasce a resposta para a nossa pergunta principal. Porque o futuro da relação depende exatamente de qual desses caminhos a pessoa escolhe seguir. Investigando centenas de casos, eu observei sinais que se repetem em pessoas que traem mais de uma vez. São pequenos comportamentos quase invisíveis, mas que desenham um padrão claro. Primeiro, a pessoa não enfrenta a dor que causou. Ela evita conversar, evita assumir a responsabilidade, evita olhar para o impacto real da traição. Segundo, ela cria justificativas internas como eu estava carente, a gente estava brigando, eu não estava feliz. Terceiro, ela mantém a vida digital fechada, mesmo depois de pedir perdão. Quarto, ela mostra um arrependimento emocional, mas não comportamental. Ou seja, diz desculpa, mas não muda de atitude. E por último, ela continua alimentando pequenas zonas de risco, como amizades duvidosas, conversas escondidas e segredos desnecessários. O infiel recorrente não trai porque é mau. Ele trai porque não resolve o problema na raiz, porque não fecha as portas e porque mantém a mente aberta para oportunidades emocionais que nunca deveriam existir. O comportamento humano é repetitivo. Ninguém muda só porque prometeu. O nosso cérebro trabalha por condicionamento. A primeira traição cria um circuito interno de adrenalina, validação, poder, controle e fuga emocional. E quando o cérebro aprende a sentir isso, ele tenta repetir, não por falta de amor, mas por um vício emocional. É como um impulso que se alimenta da própria repetição. E a única coisa capaz de quebrar esse ciclo é uma mudança de identidade. E isso, acredite, é raro. Muitas pessoas acreditam que a primeira traição é um evento isolado, um erro pontual, mas a verdade é mais complexa. Uma traição nunca é só um erro. Ela é a ponta visível de um problema muito mais profundo, uma carência ignorada, um desejo reprimido, uma frustração acumulada, uma imaturidade emocional, um vício por validação ou uma falta de limites pessoais. Se a raiz do problema não é tratada, o fruto volta a aparecer. Mas existe um grupo raro, muito raro, mas existe. São as pessoas que traem uma vez e nunca mais repetem. Elas têm um perfil muito específico. Elas assumem a culpa, totalmente enfrentam a dor que causaram sem fugir. Elas quase imploram por transparência total. Rompem todo e qualquer contato com o passado. Eliminam qualquer zona de risco da vida delas. Buscam ajuda profissional ou espiritual e reformulam a própria identidade moral. Essas pessoas conseguem mudar porque a traição destrói algo dentro delas. Algo que elas jamais querem ver quebrado novamente. Mas sem esse choque profundo, a repetição se torna o caminho mais natural. A maioria dos casos, no entanto, segue outro caminho. O infiel que trai de novo apresenta um padrão claro. Ele sente culpa, mas não vergonha. Sente remorso, mas não responsabilidade.
Pede perdão, mas não muda. Chora, mas continua escondendo coisas. Promete, mas não transforma nenhum hábito. É o tipo de pessoa que melhora o discurso, mas não melhora a conduta. A verdade é simples. A pessoa que trai de novo é aquela que não teve medo de perder você da primeira vez. A repetição acontece em fases bem definidas. Primeiro, vem o arrependimento emocional. Depois, o alívio após receber o perdão. Em seguida, o retorno da rotina de sempre. E aí a reabertura do comportamento de risco. Com isso, surge uma nova oportunidade e, finalmente, uma nova traição. Esse ciclo só se encerra quando existe uma ruptura. E ruptura não significa necessariamente terminar o relacionamento. Ruptura significa mudar. Mudar a base, as regras, o sistema emocional do relacionamento. Então, quem trai uma vez, trai de novo. A resposta não é universal. Mas existe uma verdade que ninguém pode negar. Quando nada muda no comportamento da pessoa que trai, tudo volta a se repetir. Quando a pessoa não enfrenta o próprio erro, o erro vira um hábito. Quando a porta emocional continua aberta, alguém vai passar por ela de novo. Trair não é um acidente, é um comportamento. E um comportamento só muda com ruptura ou com repetição. Hoje você caminhou comigo pela mente de quem trai, de quem repete, de quem promete, de quem falha e de quem tenta mudar. Você entendeu que a traição não é um ponto fora da curva. Ela é o começo de uma estrada. E o destino final depende de qual caminho a pessoa decide seguir depois da primeira queda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente a sua história e compartilhe com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.